Marcos capítulo 7, versículo 31 até o 37. A cura do surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, perto pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, meteu-lhe os dedos no ouvido, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando-se os olhos aos céus, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Jesus, ele está por essa região, curou a filha da mulher cananeia, que nós chamamos, porque Jesus, o Evangelho de João diz que Jesus é a esperança dos gentios. Os gentios são considerados os povos que não são de Israel. Jesus, ele está andando, está pregando a palavra por vários lugares. Ele está aqui nessa região de Decápolis, né, são 10 cidades, né, na redondeza. E alguém chegou para Jesus com um problema físico. Trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. E Jesus, ele veio, ele mesmo diz, ele disse que veio, né, para que a sua palavra seja ministrada. E este homem, ele viveu uma vida isolada. Jesus Cristo, versículo 33, tirando a parte e dentre a multidão, meteu os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Então, às vezes, né, não sabemos como foi a reação das pessoas ali, por Jesus estar fazendo isso, né? E também o homem, né, não é cego, ele viu Jesus fazer isso, mas como era o mestre, Jesus, ele fez isso, né? Ele fez isso por quê? Porque Jesus, ele é a essência da vida. Ele poderia não fazer isso? Poderia, mas ele fez. E este homem conseguiu falar perfeitamente. Agora preste bem atenção que Jesus curou a mulher cananeia, filha da mulher. Jesus fez muitos milagres. Só que Jesus, ele veio resolver o maior problema do ser humano. O maior problema não é o problema físico. Porque você tem o problema físico, você pode receber cura, você pode ir no médico também, mas o maior problema é o pecado que habita em nós. E quando Jesus estava indo ao encontro de João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele diz aqui no versículo 36, e ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. Não tem problema ministrar a cura, falar, orarmos pelas pessoas, mas a principal mensagem de Jesus é a vida eterna. E por que Jesus fez milagres? Não que ele precisasse dos milagres, mas em João, no capítulo 4, versículo 48, olha o que diz aqui. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Aqui Jesus está falando aqui. A cura da filha de Jairo, né? Se não verdes. Muitas vezes as pessoas, muitos, eles querem estar na igreja, mas eles não estão preocupados com o principal motivo. Primeiro, a igreja é lugar de adoração, de veneração, de homenagem, de culto, de honra, de glória, de louvor, de exaltação a Deus.
mas é onde nós nos asseguramos, através de Jesus, a certeza da vida eterna. Jesus, ele pode fazer. O maior milagre na vida do homem é o homem dizer: a partir de hoje eu vou ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, me esforçar, porque eu preciso da cura do pecado. Porque Romanos diz que nós temos a imagem de Adão. Mas quando você aceita Cristo, você tem a imagem de Cristo. Você passa a ser. E Deus só pode fazer algo em sua vida se você deixar Jesus Cristo, através do Espírito Santo, entrar na sua vida e mudar. Aí sim, terá um grande milagre. Jesus, ele pode até dizer: você se converteu, não precisa você estar divulgando, mas nós falamos. Por isso que a mensagem é pregada. Se você realmente começar a ler a Bíblia de verdade, pensando em Jesus, você vai ter certeza da vida eterna.